Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a Fundamentos de Sistemática e Biogeografia. Então, essa é uma disciplina do primeiro período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas à Distância, da Universidade Federal da Paraíba, né? Esse curso é oferecido pelo Centro de Ciências Exatas e da Natureza, né, da UFPB, que é um dos centros que compõem a nossa universidade. Né? A UFPB é uma universidade relativamente grande, né? A gente tem um grande número de alunos, professores e, e cursos, né? Então, aqui a UFPB ela possui campi, ou seja, vários campos em 5 municípios, né? Ela tem 17 centros de ensino no total, são 124 cursos de graduação, 112 cursos de pós-graduação e são aproximadamente 30 mil alunos matriculados na UFPB, da qual vocês agora fazem parte. São 3.200 técnicos administrativos e 2.600 docentes, né, professores. A maior parte desses professores com doutorado. A gente tem o manual do estudante também, que eu vou disponibilizar o link essa semana para vocês. Então, vocês estão entrando num curso universitário, né? A universidade é uma instituição milenar, né, que aparece na Idade Média na Europa, né? A universidade, senso estricto, né, mais antiga é a Universidade de Bolonha. E a gente no Brasil tem um sistema universitário que é relativamente recente, né, que data basicamente aí da década de 30, né, onde começa a primeira universidade, né, que é a UFRJ, e depois se desenvolve mesmo a partir da década de 60, junto com o sistema de pós-graduação. Então, eu estou dizendo isso porque a forma como a gente tem de trabalhar é uma forma que é herdada do sistema universitário há um milênio. Né? Então, isso não mudou muito. Né? O que a gente espera de vocês nessa formação é de capacitar vocês como profissionais, né, de educação superior. Isso quer dizer que vocês vão ter que ter uma alta capacidade de interpretação, né, de textos, de síntese, de escrita, além de todos os conhecimentos técnicos que a gente exige dentro do curso de biologia. Essa capacitação ela é feita para que vocês possam desempenhar diferentes papéis na sociedade, né? Sejam papéis, né, técnicos de alto nível, papéis de gestão de alto nível. A gente prepara vocês também para serem professores, né? Então com um conhecimento avançado sobre a biologia. A gente espera também que vocês cumpram um papel transformador na sociedade, né? A universidade ainda é um privilégio para a maior parte dos cidadãos do Brasil. Então, vocês estão fazendo parte desse grupo seleto de pessoas. Então, vocês já passaram por um processo seletivo que qualifica vocês como as mentes mais brilhantes que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, a gente espera de vocês que vocês utilizem essa inteligência e desenvolvam essas capacidades ao longo desse curso. Né? Esse desenvolvimento não é um desenvolvimento fácil, né? Ele exige de vocês muita proatividade. Então, é uma forma de estudar muito diferente da forma de estudar do ensino médio. Normalmente, no ensino à distância, né, a gente tem a sorte de ter pessoas, estudantes, né, discentes, que têm uma maturidade maior do que os alunos do presencial, né, que muitas vezes chegam muito jovens e crus. A maior parte de vocês já tem alguma experiência, né, seja profissional, seja em outro curso. Então, isso daí é uma vantagem, na verdade, para a gente, permite a gente trabalhar certos aspectos desse curso com mais rapidez, facilidade e maturidade. Né? Então, a gente espera de vocês que a forma de estudar de vocês seja uma forma que mais próxima do universitário, né? Principalmente nesse primeiro período, que é um período de transição. Então, eu vi, por exemplo, nessa atividade que a gente colocou, que é uma atividade teste,
dessa semana que muitos diziam assim, a atividade não está explicada. Então, o nível de explicação, normalmente, ele requer também de vocês, que vocês façam pesquisas, né, próprias. Então, os exercícios não são mastigados, as atividades não são mastigadas, ou seja, isso exige de vocês que vocês tenham uma proatividade maior. Então, é muito importante que a gente pactue sobre essa forma de trabalhar. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Pedro Cordeiro Estrela, eu sou professor aqui no Laboratório de Mamíferos, do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB, né, que faz parte do mesmo centro do curso de vocês, do CCN. Eu tenho graduação, né, pela Universidade de Paris 11, né, eu ganhei uma bolsa no começo da graduação para estudar na França, né, então fiz minha graduação lá, fiz meu mestrado também e fiz meu doutorado também lá na Universidade de Paris 6, a Universidade Pierre e Marie Curie, né, que é a universidade onde a Marie Curie de fato e teve seu laboratório, né, e fiz boa parte da minha pesquisa no Museu de História Natural de Paris, na área de sistemática. Então, assim, eu trabalho, assim, meu desenvolvimento da minha formação é na área de sistemática e biogeografia, né? Então, eu tenho essa capacitação. Depois eu voltei para o Brasil, fiz pós-doutorado no Departamento de Genética e Biologia Molecular da Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, que é o melhor programa de genética e biologia molecular do Brasil. E depois fiz pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, na Fiocruz, estudando o reservatório silvestre de doenças. Né? Então eu tenho um percurso assim, que é muito de pesquisa. Né? Eu fui contratado na UFPB em 2012, principalmente para ser curador da coleção de mamíferos aqui da UFPB, que é entre as maiores coleções de mamíferos que a gente tem aqui no Ocidente. Né? Ela é hoje em dia sexta ou sétima maior coleção do Brasil. Né? Então ela perde para as coleções que foram fundadas no século XIX, como o Museu Nacional, o Museu da USP, o Museu Guild, e uma coleção do professor Perac também, que na Rural do Rio de Janeiro, que é uma coleção bem antiga de morcegos. Então eu faço esse trabalho também de curadoria de coleção biológica. Então, desde que eu cheguei aqui, eu estou ensinando no EAD. Então, é para mim um grande prazer e privilégio participar desse curso, que eu respeito muito por ser um curso que oportuniza o desenvolvimento, né, de várias pessoas que não têm necessariamente a mesma disponibilidade de tempo, né, e de local para estudar. Então, é muito importante para mim, pessoalmente, né, e para muitos dos docentes que estão fazendo o curso do EAD, tá ensinando para vocês, porque a gente sabe que isso fornece uma grande mudança, tanto no sistema educacional, quanto no país em geral, né, na capacitação de pessoas. Então, eu ensino na graduação, né, nos cursos presenciais e no curso à distância. Eu também ensino na pós-graduação, né? Então eu dou aula na pós-graduação de zoologia e na pós-graduação do mestrado profissional de ensino em biologia, o ProfBio. Então eu tenho também essa interação com professores, né? Então eu tenho uma visão sobre licenciatura. Eu oriento também pesquisas, né, na pós-graduação, tanto no ProfBio quanto na pós-graduação de zoologia. Né? Então eu oriento alunos de mestrado, doutorado, né? Já orientei vários TCCs. Então assim, eu tenho uma boa experiência em todos os aspectos assim do ensino na universidade. Né? E realizo pesquisas, né? Eu mandei para vocês o link do currículo Lattes, que é o currículo da maior parte das pessoas que têm atividade de pesquisa. Então, assim, eu publico trabalhos científicos em revistas internacionais, né? Tenho uma boa experiência de pesquisa. Né? Minhas linhas de pesquisa são de sistemática de mamíferos, né? Ecologia de mamíferos, principalmente em ambientes antropizados, ou seja, em ambientes agrícolas e urbanos, e pesquiso também as zoonoses transmitidas por mamífero, né? Leishmaniose, raiva, peste bubônica, hantavírus.
Então, além dessas atividades, né, de ensino e de pesquisa, eu tenho também atividades de extensão universitária, né? Então, principalmente ligado às coleções. Então, eu participo, né, de várias atividades que são desde exposições até atividades em escolas para divulgar a biodiversidade e o papel das coleções, né? Participo da Casa da Ciência, da qual a tutora de vocês, Maria do Céu, é diretora, né, que é nosso órgão de extensão aqui do CCN. Então, é um órgão importante, né, de extensão universitária. Então, eu tenho assim uma experiência boa no que é a universidade, e eu estou contando isso para vocês porque vocês, no ensino à distância, vocês têm, assim, de certa forma, pouca participação nessas atividades, mas no nosso grupo eu vou estar sempre mantendo, né, e divulgando ações e atividades das quais vocês podem participar, né, seja congressos, seja atividades de extensão. Então, tentem também, durante esse curso, participarem de atividades acadêmicas, né, para conhecer os pares de vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de vir no Campus 1, vocês nos avisem, né, que a gente pode organizar para vocês visitas de laboratórios, né, visitas de coleções, atividades acadêmicas, né, a gente organiza congresso, a gente tem um conjunto, assim, os professores que vocês têm no EAD, né, eles são os professores muito dinâmicos, né, a maior parte, assim, todos, na verdade, tem doutorado e tem uma vida acadêmica muito intensa. Então a gente tem muita atividade no dia a dia, né? Vocês também não conseguem participar muitas vezes dos programas acadêmicos, como os PIBICs, né? Programa de Iniciação Científica, né? Os programas de extensão. Então tentem também de alguma forma participar para enriquecer a vida de vocês, né? Dentro do site da UFPB vocês têm muitas informações sobre o que está acontecendo, né? Tem os encontros unificados de pesquisa, ensino e extensão, né, onde tem a apresentação de todos os trabalhos que estão sendo feitos na UFPB. Então, pelo número de alunos, né, são 30 mil alunos, quase 3 mil professores e mais 3 mil técnicos, é uma atividade muito intensa. É muito difícil assim, vocês terem uma dimensão de tudo que está acontecendo, mas aí vocês podem ir olhando assim, os currículos dos professores de vocês, né, dos tutores de vocês, e para vocês terem também ficarem menos isolados, né, nesse curso, né? Então contem comigo particularmente e com as tutoras para a gente auxiliar vocês a terem uma vida acadêmica que seja além somente da plataforma Moodle, tá joia? Vou passar a palavra agora para a Maria do Céu para ela se apresentar e depois para a Jalcinês. Oi, gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma disciplina do curso de Ciências Biológicas à Distância. Assim como o Pedro, eu sou servidora da UFPB. Eu atuo no Herbário Lauro Pires Xavier, que é uma importante coleção botânica dentro da UFPB e, na verdade, no Brasil todo, com representantes de flora, né, da Mata Atlântica e da Caatinga, principalmente, mas também de outros ambientes de todo o Brasil e até do mundo. Minha formação foi na área de botânica, também de sistemática, então tenho mestrado e doutorado em biologia vegetal. Meu campo de atuação, minha formação foi mais voltada para a sistemática de grupos vegetais, né? Trabalhei com o gênero da família do café. Hoje atuo no herbário, junto ao Herbário JPB, como bióloga, mas tenho licenciatura e bacharelado em biologia e já tive experiência docente em todos os níveis, né? Tanto na educação básica, quanto na graduação. E na EAD, estou praticamente desde a fundação do curso, né? No segundo semestre eu já estava à frente, né, como tutora, atuando junto a vocês, então, assim, tenho bastante experiência nessa interação com vocês e desde já me coloco à disposição para auxiliá-los, né, nessa dinâmica do estudo à distância, que é particularmente desafiador, mas um foco, né, que eu aposto que vocês com certeza vão alcançar ricas experiências. Queria destacar aqui
a possibilidade de vocês atuarem em projetos de extensão. Já tive orientandos, né, alunos de extensão que estiveram comigo, que também coordeno projetos de extensão na universidade, que participaram na extensão. Óbvio, de uma forma remota, tive alunos, inclusive, da época na Bahia, alunos que na época eram da Bahia, do Polo da Bahia, que participaram de projetos de extensão. Então, eu sempre falo que nem tudo para o aluno à distância vai ser possível 100%, mas as questões, as atividades, elas são adaptadas, né? Dentro daquilo que é possível, e vai muito do tempo que vocês podem dispor e do interesse que vocês têm. Então, essa questão da participação, eu acho que é algo que é bastante rico, como o professor Pedro falou, vocês conhecerem, entenderem qual é a dinâmica da EAD, o que é a UFPB, vocês vão ver que vocês estão cercados de profissionais competentes e que precisam entender que o ambiente acadêmico ele não o Instagram, o Facebook, não são redes sociais, as nossas interações elas são profissionais, elas precisam ter um crivo mais alto, né? Um padrão de relacionamento mais elevado. E com isso quero dizer assim que precisamos entender quem somos, né? Vocês são acadêmicos agora, estão em formação, vocês vão representar muitos conceitos e valores quando vocês terminarem esse curso, né? Na verdade, durante essa trajetória mesmo, vocês vão carregar tudo isso. A nossa forma de interação com vocês, ela, enquanto tutoras, né, nossa interação maior com vocês é pela plataforma Moodle, e nós estamos presentes na plataforma todos os dias, porém nós atuamos em mais de uma disciplina, então vocês podem fazer uma solicitação e ela não necessariamente vai ser respondida naquele primeiro minuto, naquela primeira meia hora, naquele turno, porque enquanto tutora nós temos 20 horas semanais dedicadas ao curso EAD, né? Estou deixando isso claro porque vocês precisam compreender que, como o professor Pedro falou, nós temos outras atividades junto com as atividades realizadas na EAD. Isso não quer dizer que vocês vão ser desprestigiados, ao contrário, eu quero destacar também que vocês têm grande privilégio nessa disciplina, no Fundamentos Sistemáticos de Geografia, ter um acesso muito fácil a nós e ao professor Pedro, então façam bom uso disso, mas também não deixem de ter aquela motivação de buscar de forma autônoma conhecer a plataforma, né? Eu estava olhando aqui, como já o Sinês falou, nós seríamos 50 alunos, 49 na verdade, mas temos 10 alunos que nunca acessaram o Moodle. E além desses 10 alunos que nunca acessaram o Moodle, nós temos mais de 15 alunos que viram o Moodle há um dia. Não é a maioria, né, que viu há mais dias, né, há pelo menos um dia, mas assim, a gente tem acesso a todas essas informações sobre o que vocês fizeram na plataforma, por onde vocês andaram, se entraram, se deixaram de entrar. Então, tudo isso nós acompanhamos. Como vocês são primeiro período, precisam explorar muito o Moodle e se situar em cada semana o que é que está disponível para vocês enquanto recurso pedagógico, né? Enquanto material para estudo, vídeos, textos, tudo isso são ambientes que vocês precisam explorar. E vocês vão precisar aprender a utilizar. Então, nada mais com esse teste, né? Para vocês ficarem mais afinados nisso daí, tá? Como o Pedro disse também, né, eu atuo junto à Casa da Ciência, e então tenho bastante contato com alunos como vocês, licenciandos, ou, na verdade, professores, né, da educação básica, que estão no dia a dia de sala de aula, e vocês estão no curso de licenciatura, então vocês vão ser preparados para voltar, né, para o ambiente de ensino, para as escolas, onde vocês vão atuar como professores. Então, muito daqui do que se vê vai ser bastante útil, né, para vocês nessa trajetória profissional que vocês vão ter, nas possibilidades que já existem. Coloco-me à disposição, agradeço ao professor Pedro essa parte, né, e desejo um ótimo dia. Valeu, Céu. Jocinei, você pode se apresentar, por favor? Sim, sim, muito bom dia, gente. Eu me chamo Jalcinês Costa, né? Sou também tutora da disciplina, estou tutora há pouco tempo, né? Recentemente fiz a seleção, mas em questão de formação, eu também tenho conhecimentos acadêmicos,
não tão quanto avançados, né, como a tutora Maria do Céu, que ela já é doutora, eu sou mestra em Biologia Celular e Molecular, além de ter feito a graduação em Ciências Biológicas, né, na modalidade de licenciatura. Então, atualmente, eu atuo no ensino, né, da educação básica, eu sou professora de Biologia e Ciências de uma escola aqui em João Pessoa, e estou atuando na tutoria da Universidade Federal da Paraíba nesse ano. Então, esse é o meu segundo semestre. Estou também, né, explorando bastante a plataforma, acompanhando vocês de perto, né? Estou sempre visualizando a plataforma, como a Maria do Céu disse, nosso contato, ele se dá pela plataforma do Moodle, né? Então é importantíssimo que vocês estejam sempre atentos às postagens do professor, se querem tirar dúvidas ou esclarecer alguma dúvida de atividade, é pela plataforma Moodle, né? A gente tem, como a Maria Céu falou, tem uma carga horária exclusiva para estar dispostos, né? Disponíveis para vocês. Então, ela deve ser bastante utilizada, a plataforma. E nesse primeiro semestre que eu acompanhei, né, eu vi que muitos alunos não têm essa interação toda, não sei se é por falta de conhecimento ou dificuldade, mas à medida em que se vai explorando uma ferramenta, a gente vai tendo mais acessibilidade e conhecimento. Então, se vocês acham assim, sei lá, de repente meio complicado, com o passar do tempo e à medida em que vai sendo utilizado, isso vai sendo descomplicado, tá? Então, eu me disponho a vocês lá na plataforma Moodle. Tenho pelo menos um dia, uma vez no dia, eu estou sempre olhando, mas sempre que um aluno manda mensagem, a gente sabe, porque a gente recebe, né, mensagem via e-mail, e não tem como a gente deixar vocês desacompanhados, não tem como, porque nós temos essa obrigatoriedade, né, de estar acessando pelo menos uma vez ao dia, e esse acesso, né, vai permitir que vocês sejam assistidos. Então, sempre use a plataforma, minha recomendação, né, para que a gente tenha essa interação e esse registro. Justamente, toda vez que vocês entram, a plataforma ela registra o momento, o dia, a hora, quanto tempo passou. Então, é muito eficaz o Moodle e eu penso que vocês devem, né, sempre estar usando. E é isso. Obrigado, Jalcinês. Pessoal, sobre a comunicação, é muito importante que o Jalcinês falou de vocês entrarem na plataforma Moodle e acessarem os materiais. Ao longo dos anos, né, que eu passei na EAD, eu notei que a gente precisava de outro canal de interação também, que fosse mais síncrono, e por isso eu criei o grupo de WhatsApp. Então, quando vocês postam no grupo de WhatsApp, por exemplo, uma dúvida sobre uma pergunta, isso tem uma vantagem, é que todos os outros alunos e as tutoras e eu vemos e a gente pode discutir ali. Então, complementarmente à plataforma Moodle, vocês têm acesso ao WhatsApp. O WhatsApp ele é útil para quê? Principalmente quando vocês estão realizando as atividades e às vezes vocês precisam de resposta assim muito rápida, né? Ou então querem compartilhar com os colegas essa dúvida, né? Às vezes os próprios colegas já têm a resposta, né, das dúvidas de vocês, então isso acelera muito o processo de ensino-aprendizagem, né? Então isso tem sido, quando bem utilizado, né, ou seja, a gente utiliza profissionalmente com educação, né? Então é puramente para disciplina, né? Às vezes eu coloco avisos acadêmicos lá, mas então a gente não utiliza para outros fins além da disciplina. Então eu peço que vocês também, quando estão com dúvidas, assim, por exemplo, acho que foi Rebeca que mandou um e-mail na plataforma, Rebeca. Se você tiver dúvida de como realizar a atividade, você pode colocar diretamente lá no WhatsApp, que às vezes a resposta vem mais rápida, né? Ou então eu posso mandar um vídeo, às vezes eu mando vídeo, às vezes eu mando áudio, né? Então, tudo isso pode esclarecer. Se vocês leem o material na plataforma e vocês não estão entendendo, vocês podem colocar uma dúvida pontual no grupo de WhatsApp, dizer assim, professor, eu li isso, eu não entendi isso daqui. Às vezes é alguma coisa muito rápida que já desbloqueia vocês para uma atividade ou para o resto do material que foi postado, tá bom? Então, utilizem. Assim, eu sou muito acessível, eu respondo o WhatsApp de noite, de madrugada, de manhã, sábado, domingo. Eu não tenho nenhuma
restrição de horário quanto a isso, porque eu sei que vocês trabalham predominantemente nas atividades no fim de semana, né? Então eu já separo meus horários aí de fim de semana para responder a plataforma, para responder o EAD. Então isso daí podem utilizar. É muito melhor vocês tirarem dúvidas rapidamente do que vocês ficarem esperando e no final mandarem um textão e dizer assim, eu não entendi nada da atividade, meu Deus do céu, estou desesperado, não sei. Então vocês têm a oportunidade de tirar dúvida muito rapidamente, então vocês utilizem, certo? Assim, eu sou bem pago para ensinar para vocês. Então eu estou a serviço de vocês. Então vocês têm que utilizar isso. Então eu fui contratado, eu fiz minha formação para fazer o que eu estou fazendo agora, que é ensinar vocês, né, da melhor forma possível, né? Nem sempre é a melhor forma que vocês acham, mas se vocês tiverem críticas sobre a forma, vocês também podem explicitar isso. Eu mudei muito minha forma de ensinar ao longo dos meus 10 anos de AD por conta de críticas que vocês fizeram sobre a forma como estava sendo ensinado. Assim, eu às vezes não tenho a dimensão de como é a realidade de vocês, de como é a formação de vocês. Então, às vezes, para mim, o que pode parecer óbvio, talvez não seja para vocês, né? Eu tento puxar vocês ao máximo, né? Eu tento dar o melhor para vocês, né? Eu tento fazer com que vocês sejam profissionais competitivos, né? Que vocês possam passar concursos, né? Que vocês possam fazer processos seletivos, que vocês possam dar o melhor ensino para os alunos de vocês. Então, assim, eu não passo pano, né? Eu não nivelo por baixo, né? Eu dou para vocês o mesmo ensino que eu daria, ou que eu dou, né, quando eu ministro Fundamento de Sistemática e Biogeografia, para os cursos presenciais. Então, para vocês é um pouco mais difícil, principalmente se vocês não utilizarem a plataforma, né, o Moodle, se vocês não utilizarem o WhatsApp e vocês não tirarem dúvidas. No presencial, por exemplo, quando um aluno não entende, o que ele faz? Ele marca com o professor. Professor, eu preciso tirar uma dúvida. Ele entra aqui por aquela porta na sala, né, ele senta aqui e diz, eu não estou entendendo isso, e a gente tira as dúvidas. Vocês não têm vamos dizer, esse privilégio do presencial, mas o grupo de WhatsApp é como se fosse uma sala, né, onde vocês têm um atendimento. Então, não fiquem tímidos, não se acanhem, né? Assim, a única coisa que eu peço a vocês é respeito, né? Mas a gente não tem uma relação autoritária aqui, né? A gente tem uma relação de respeito e eu quero que vocês se desenvolvam melhor, né? Isso daqui não é um ambiente escolar, né, no sentido de ensino médio. O que a gente está querendo é que vocês desenvolvam capacidades críticas e cognitivas, né, de temas que são complexos, né? E essa disciplina especificamente, né, é uma disciplina complexa porque ela trata de conceitos que vocês não viram normalmente no ensino médio. Então a gente vai estudar sistemática, né, que é a história da diversificação da vida da Terra e da diversidade da Terra. A gente vai estudar biogeografia, né, que é a teoria que tenta explicar a distribuição dos organismos no planeta. Então, são temas muito amplos e a gente tem uma disciplina para fazer isso, né? Então, para isso, vocês vão precisar adquirir uma série de conceitos e competências, né? Semana que vem a gente começa oficialmente, né, o nosso calendário de atividades. Então, todas as atividades que tiveram essa semana foram atividades não pontuadas, que tinham como objetivo vocês explorarem algumas ferramentas, né, explorarem intuitivamente conceitos de classificação, de diversidade, né, vocês fazerem leitura de textos acadêmicos, né, eu passei para vocês o texto sobre Luca, né, que é um texto que foi elaborado pela Academia Brasileira de Ciências, né, um livro que está disponível online, eu botei para vocês, eu separei todos os capítulos, né, e deixei em cada capítulo deixei a capa, deixei a referência inteira, então vocês podem baixar esse livro. Esse livro contém, vamos dizer assim, os principais grandes temas que são necessários
para vocês se desenvolverem no curso de Biologia. São textos em português acessíveis. Falando em português, né, vocês viram que tem alguns recursos ali de sites, principalmente, que estavam em inglês. Né? Vai ser necessário que vocês aprendam inglês durante esse curso, caso vocês não saibam. Toda literatura científica é uma literatura em inglês, a gente não tem como escapar disso. O domínio da língua inglesa vai dar para vocês uma amplitude de acesso à informação muito grande. Então, eu espero que vocês consigam se desenvolver, né, e desenvolver essa capacidade de leitura em inglês. Bom, para quem está aqui de novo, então vocês vão fazer menos erros do que o semestre passado e com certeza vocês vão passar. Eu vou mostrar para vocês agora nosso calendário de atividades, porque são as coisas práticas que é importante que vocês saibam, né? Eu vou ver aqui. Então, esse é o calendário de atividades semanais. Então, vocês têm atividades, né? Eu botei aqui destacado Fundamentos de Sistemática e Biogeografia. Né? Então, vocês têm, a cada 2 semanas, vocês têm uma atividade pontuada. Ok? Então, vocês vão ter uma atividade baseada na aula. Essas atividades são de 2 tipos. A gente tem os fóruns. Então, eu botei já esses 2 tipos de atividades essa semana para vocês se acostumarem com o tipo de interação na plataforma. Então, vocês têm os questionários e vocês têm os fóruns. Né? Nos questionários, o questionário dessa semana, vocês podiam responder quantas vezes vocês queriam. Né? Então, vocês podiam olhar, abrir e fechar. Nos questionários avaliados, vocês vão ter, normalmente, um tempo determinado para terminar esse questionário e só vão poder fazer uma vez. Joia? Os fóruns. Então, esses fóruns são fóruns de perguntas e respostas. Então, esses fóruns são fóruns onde vocês só têm acesso às respostas dos outros colegas depois que vocês responderam. Né? Isso porque a gente quer que todo mundo dê uma resposta, né, correta. Os fóruns são muito importantes porque eles treinam a capacidade de escrita de vocês. Né? Vocês precisam desenvolver uma capacidade de escrita em português complexa. Né? Maria do Céu, Jalcinês, que fizeram trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado. Então, esse é a nossa avaliação toda, né, na academia. Ela é baseada principalmente sobre trabalhos escritos, que é a comunicação escrita, é a principal forma de comunicação que a gente tem na academia. Então, vocês precisam desenvolver a capacidade de fazer textos de alta qualidade. Por isso que a gente tem os fóruns. Né? Então, vocês têm que se esforçar bastante nesse começo a tentar escrever os textos, ou seja, tentar explicar, né, de forma sintética, concisa, conceitos, né, situações, hipóteses. Vocês veem que a gente vai ter 6 atividades pontuadas aqui na semana do 20, que vai começar agora, na semana do 3, na semana do 17, depois em outubro, na semana do 1º, depois vocês vão ter provas presenciais nos polos, depois vocês vão ter mais 2 atividades na semana do 28 de outubro e na semana do 12 de outubro. Vocês vão ter uma reposição de prova em novembro, para quem não pôde fazer a prova e tem justificativa para isso, e vocês vão ter na última semana as reposições de atividades no Moodle, que são a reposição dessas 6 atividades aqui, ou da prova. Né? Então, vocês só podem repor um bloco de atividades, eu vou explicar isso agora. Nas semanas onde a gente não tem atividade, a gente tem aula também, certo? Então, não é porque tem atividade, né? Não é porque não tem atividade que não tem aula. Então, vocês precisam olhar também o material, mesmo nas semanas onde não tem atividade. Normalmente é um material um pouco mais leve, né? Ou seja, ele é um pouco mais exigente em termos de capacidade cognitiva, mas ele é indispensável também. Né? Como eu disse para vocês, a gente tem bastante conceitos para internalizar nessa disciplina. Como funcionam as notas? Então, vou dar o exemplo para vocês
de um quadro de notas que vai servir para vocês entenderem como a gente como vocês vão ser avaliados. Então, no final das disciplinas, vocês vão ter o quê? Aqui eu botei deixa eu só fechar aqui. Então, vocês vão ter aqui atividade 1, atividade 2, atividade 3. Então, essas 3 atividades aqui, elas vão ter uma pontuação e elas somam 100 pontos. Joia? Depois vocês vão ter um segundo bloco de atividades, que é esse bloco 2 aqui. E aí vocês vão ter 3 atividades que somam 100 pontos. E no meio disso vocês vão ter a prova, que soma 100 pontos. Certo? Então, no total, vocês vão ter, então, essas 3 atividades e o bloco que vão somar, né, a pontuação final de vocês, que é essa daqui. E aí, dependendo do resultado de vocês, né, se vocês tirarem acima de 5, vocês vão para a final. Se vocês tirarem acima de 7, vocês estão aprovados. Se vocês tirarem abaixo de 4, vocês estão reprovados. Joia? Então, o que é importante para vocês conseguirem passar nas disciplinas? Nessa disciplina, né, especificamente, é vocês não perderem atividade pontuada. Certo? Quando vocês perdem uma atividade, então isso já impacta muito fortemente a nota de vocês. Joia? Então vocês precisam fazer essas atividades. Se vocês perderam atividades e vocês têm justificativa, vocês ficaram doentes, vocês tiveram um impedimento de força maior, vocês podem repor a atividade no final do semestre, mas vocês só podem repor a atividade de um bloco. Isso quer dizer que se vocês faltaram 2 atividades no primeiro bloco e uma atividade no segundo bloco, vocês vão ter que escolher quais das atividades vocês vão repor. Ou as 2 primeiras, ou a única do bloco 2. Se vocês faltaram a prova, vocês também podem repor essa nota de prova, mas aí vocês não vão poder repor atividades. Joia? Então, sugestão número 1 que eu tenho para vocês, tentem não perder as atividades. Normalmente eu sou bem flexível, né? Se eu noto que a turma está tendo muita dificuldade com uma atividade, eu consigo estender um pouco os prazos, né, de alguns dias para vocês completarem. Mas o que garante, vamos dizer, o sucesso das atividades é o seguinte: normalmente eu posto as atividades entre quarta e quinta e elas ficam abertas 7 dias. Joia? Então, quando eu posto as atividades, o ideal é que vocês leiam já a aula, leiam a atividade, e normalmente no sábado a gente tem uma aula síncrona. Né? Então eu repasso a aula que eu disponibilizei na quarta ou na quinta, no sábado de manhã, e aí a gente consegue ver essa aula, vocês conseguem tirar dúvidas, e se vocês já conseguiram ver a atividade, pensar sobre ela, vocês podem tirar dúvidas durante o nosso encontro síncrono. Então, para vocês, o sábado de manhã é um período, normalmente, onde vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas. Nem todo mundo está disponível no sábado de manhã. Às vezes eu não consigo dar aula sábado de manhã, às vezes eu dou no domingo, né? Às vezes eu dou na segunda, né? Então depende muito. Eu tenho atividades de campo também, de pesquisa. Então tem vezes eu estou uma semana e meia no mato, com pouquíssimo acesso à internet, então eu já deixo as coisas preparadas e aviso as tutoras e aviso vocês, né? Então é bem importante que vocês tentem olhar o mais rapidamente possível as atividades, olha a aula, nem que seja assim, dá uma lida na aula, né, na íntegra, para tentar ver o que vocês não entenderam, se teve coisas muito difíceis, e aí no nosso encontro síncrono vocês tiram dúvidas. Normalmente eu gravo os encontros síncronos, às vezes eu não gravo por problemas técnicos, já aconteceu, e depois da gravação eu disponibilizo no YouTube as gravações. Então vocês têm acesso também depois disso à aula, e aí vocês podem tirar dúvidas, né, ou pela plataforma Moodle ou pelo WhatsApp. Quando é final de semana e vocês estão realizando as atividades, eu peço que vocês deem preferência ao WhatsApp, porque eu consigo ver mesmo quando eu estou no celular. Na plataforma Moodle, eu tenho um acesso dela muito bom durante a semana,
porque normalmente eu fico aqui no laboratório, né? Então eu consigo ver, mas no final de semana, normalmente eu estou fazendo outras atividades, né? Eu tenho família, aí às vezes você se diverte com a família, isso acontece, né? De vez em quando, e aí eu não consigo, mas eu consigo dar uma olhada nas mensagens e eu consigo às vezes responder. Quando é uma coisa simples, né? Às vezes isso desbloqueia as atividades para vocês. Tá joia? Vocês têm alguma dúvida? Acho que eu fechei. Tem mais alguma coisa, Céu, Jalcinei, se vocês querem adicionar sobre as atividades, sobre a plataforma, sobre o calendário? É a questão de ficar atento a esse prazo de postagem, né? Porque, como o professor Pedro falou, ele pode conceder isso. Só quero que vocês, assim, não transformem tudo que ele falou em obrigatoriedade. O que a gente faz como extra, ele não é obrigatório. Por exemplo, o professor Pedro pode responder vocês aos fins de semana, mas ele não tem obrigação de trabalhar no fim de semana, entendeu? O prazo da atividade pode vir a ser dilatado, mas não necessariamente ele vai ser dilatado. E eu estou dizendo isso porque nós somos tutores em outras disciplinas e vocês podem se deparar com outros professores que nem sempre vão ser flexíveis, porque cada realidade de uma disciplina é muito particular e própria. Então, vocês sempre estejam tentando dar o melhor de vocês, né? Se antecipar com relação às coisas, porque se você deixar uma dúvida para resolver no último prazo da atividade, mandar a dúvida de manhã e ninguém responder, você esperando que vai mandar atividade de tarde ou à noite, pode acontecer da gente não olhar mais e não responder. Porque se já o Jalcinês, por exemplo, fez a verificação da sala dela na segunda-feira de manhã e cumpriu o tempo dela, ela não vai necessariamente entrar à tarde e à noite naquele mesmo dia, ela não vai entrar mais. E aí passou, entendeu? Não entendam isso como assim, má vontade da gente, nem chatice. Ao contrário, a gente vai sempre estar imbuído dessa vontade de ajudar vocês, mas é aquela história, se você se antecipa, você tem mais tempo para resolver, mas se você deixar para a última hora, pode ser que naquele dia não dê certo. Como o professor Pedro falou, às vezes a gente está fora, às vezes a gente está em campo, às vezes a gente está viajando, às vezes a gente está com outras demandas, porque também a gente não tem a obrigação de ter tempo só para isso, né? Às vezes o professor Pedro está atolado de coisas da pós-graduação ou das aulas, enfim. É só para vocês terem essa noção. E sempre obedecer o formato que a atividade for pedido. Às vezes a gente precisa colocar um comentário, não consegue, ou às vezes vocês têm que colocar em um formato que é exigido, por exemplo, às vezes em PDF, e vocês não postam. Lembrem de ler todas as recomendações que o professor deu, se situar em qual semana você está e quais recursos foram oferecidos. Porque, às vezes, a dúvida do aluno é porque ele nem leu o que é que foi pedido e não seguiu a regra, né, daquilo. É uma das coisas que mais gera dificuldade em vocês. E essa dica do professor de vocês sempre se anteciparem para no dia da aula síncrona, tá, com as dúvidas prontinhas, vai ser perfeito. Então, faz a atividade antes, porque aí tem como tirar dúvida. E lembrem, tirar dúvida não é dar a resposta. A gente não vai dar para vocês um gabarito da resposta perfeita. A gente vai esclarecer o que for dúvida. Tá? Obrigado, Céu. Jalcinês, mais alguma coisa para dizer? Não, basicamente o que eu ia falar, você tocou no assunto, né, essa questão dos prazos e dos momentos de acessibilidade à plataforma. Nós estamos voltados, né, praticamente exclusivamente na plataforma, o professor se dispõe no WhatsApp, que, como ele falou, né, é uma outra ferramenta secundária que vai sempre estar à disposição de todos e de maneira mais rápida até, porque está na nossa mão, né, o celular está o tempo todo na nossa mão, mas isso não quer dizer que a gente vai estar também com essa mesma assiduidade no WhatsApp. Nossa atividade ela tem que ser registrada pela plataforma Moodle, é por isso que a gente intensifica tanto a necessidade de entrar, de ficar de olho nos prazos, de ter essa tolerância com o tempo de resposta, porque justamente, né, a gente recebe esse comando de aviso na plataforma, mas nós não estamos online o dia todo na plataforma, nós temos um período de acesso, e deve ser considerada essa tolerância para que a gente tenha uma boa comunicação, né? Então, esse aviso ele é muito importante, esse reforço de estar sempre preocupado com prazos, para que não haja depois, né, essa tentativa de fazer uma atividade quando já fechou. Então, o que eu iria falar foi exatamente essa questão de tempo, que foi algo que eu observei muito no semestre passado. Essa preocupação com o outro tutor, que eu fiz parceria com o outro tutor, o Francisco,
e ele sempre reforçava isso, da questão dos prazos, para que os alunos não tivessem problemas posteriores. E eu continuo afirmando, porque vejo que é necessário, né? A gente está sempre de olho nos prazos e como fazer e ter essa tolerância com o tempo de resposta. E aí lembrem que a prova, ela tem um tempo curto normalmente, né? E tem prova que é só uma horinha de prova. E se você passar 1 hora e 1 minuto, tchau, perdeu. Não vai, o sistema não recebe, trava e acabou-se. Então, assim, na EAD as coisas elas são mais mecânicas, né? Por causa dos sistemas, em algumas questões, óbvio. Então, atentem para essas daí. E sobre as dúvidas de vocês, se alguma dúvida eu já Alcinês não responder, demorar a responder, tiver alguma questão, provavelmente é o professor Pedro que vai solucionar, porque ele é mais capacitado, ele é especialista, né, nas temáticas, eu já Alcinês atuamos em áreas, como eu disse, diversas, então pode ter questões que a gente prefira que o professor responda. Então, aí vocês já não compreendam como, não quis, má vontade, sei lá o quê, tudo que tiver acessível dentro dessa logística de tempo, das nossas obrigações, nós vamos atender vocês, tá bom? Obrigado, Céu. Obrigado, Jalcinês. Pessoal, a aula que eu coloquei essa semana, que não chama uma aula, é um nivelamento, certo? Então, ela explicita alguns conceitos básicos. Então, por isso que ela é muito, muito sucinta, mas todos os conceitos que estão ali são super importantes, tá bom? Então, eu peço que vocês... eu vou repassar esse nivelamento rapidamente com vocês, né? Então, ela é essencialmente sobre biodiversidade, né? Tanto sistemática quanto biogeografia são subdisciplinas que são necessárias para o estudo da biodiversidade. Então, a gente precisa conhecer alguns conceitos para poder trabalhar em sistemática e biogeografia. Principalmente o que é biodiversidade, né? Biodiversidade é a diversidade da vida na Terra. Ela é uma propriedade do planeta Terra e, por enquanto, é o único planeta que a gente conheça que tenha essa propriedade. Então, é super importante, né? É uma coisa assim única no universo. Peraí, deixa eu... Eduarda, você quer perguntar alguma coisa? Professor, eu não estou conseguindo ver a tela que o senhor está apresentando. Perdão? Eu não estou conseguindo ver a tela que o senhor está apresentando. Todo mundo, quem não tá, tem mais alguém que não está conseguindo ver? Aqui eu estou vendo perfeitamente. Às vezes é uma questão da internet, né? Se tiver com a internet muito ruim, Eduarda, pode ser que demore a carregar ou não carregue, entendeu? E aí o professor ele sempre disponibiliza esse material, né, professor? Em duas formas até, para que vocês possam ter um acesso mais fácil. Eu disponibilizei em vídeo, que é uma aula que eu já tinha gravado há bastante tempo, mas é uma aula muito semelhante. Eu mudei algumas coisas desde então. E, Eduarda, essa aula vai ficar gravada e eu vou disponibilizar ela. Se você não está conseguindo ver agora no compartilhamento, tenta ver se você consegue mudar a tela do celular, porque às vezes, se você está me vendo no celular, você não consegue ver a tela. Então você pode tentar selecionar de ver outro participante ou então a tela. Deixa eu tentar fechar minha câmera aqui para ver se você enxerga. Se eu fizer assim, você enxerga? Não, professor, eu estou assistindo pelo notebook, não é pelo celular, não estou conseguindo ver o senhor. Tem mais alguém pelo notebook que não está conseguindo ver? Você está usando que navegador, Eduardo? O Google Shore. Estranho. Aí eu não sei por que você não está conseguindo ver. Tem mais alguém que não está conseguindo ver? Pode colocar no chat. Eduardo, tenta sair e voltar na reunião para ver se ele carrega. Porque aparentemente é um problema. Se não, você tenta olhar no vídeo que eu vou disponibilizar. Tá? Ele vai demorar mais ou menos 1h30 para carregar. Então eu vou disponibilizar ele por volta do meio-dia. Tá bom? Professor? Certo.
É só uma dúvida. O senhor já colocou a atividade pontuada na plataforma já dessa semana ou ainda não? Não, não, só dia 20. A semana abre oficialmente dia 20, Ah, tá. Eu procurando. Perdão. tá bom? Eu dei um Ok. questionário e um fórum que são optativos, mas que servem para preparação, tá bom? Certo. Vou dar continuidade aqui ao nivelamento, né? Então, a vida na Terra é importante, que a biodiversidade ela alterou o planeta, né? Então, desde o seu aparecimento, né? Então, tudo que a gente está observando agora também tem influência da vida na Terra. E hoje em dia, né, quando a gente olha essa propriedade, a gente consegue ver isso do espaço, né? Do espaço a gente vê os grandes biomas, né, as florestas tropicais, a gente vê as savanas, os desertos, as tundras, né, nas latitudes mais elevadas, os ecossistemas marinhos, os ecossistemas de água doce. E todo esse conjunto ele foi regionalizado, né, que é o que a gente vai ver em biogeografia, né? Então ele está categorizado, né, em grandes conjuntos que são chamados de reinos biogeográficos, que são conjuntos, né, de biota que tem fatores macroclimáticos e históricos. Histórico quer dizer que a própria biota de uma determinada região ela é também influenciada pela sua história geológica, né, e evolutiva, né? Então a gente tem os biomas aí embaixo que estão aqui os diferentes tipos, categorias de biomas, né? E os reinos biogeográficos, a gente está no reino neotropical, que é o que aqui Neotropic, né? Que é um dos mais importantes reinos biológicos do planeta. Então aqui eu não vou fazer todo o detalhe, porque vocês certamente já tiveram a oportunidade de ler isso. O que é importante para a gente que está aqui, a maior parte de vocês, né? Acho que todos vocês são aqui do Nordeste. A gente tem aqui do Nordeste ecossistemas de Mata Atlântica, né, que são florestas tropicais e subtropicais úmidas, e a gente tem aqui também o bioma Caatinga, que são florestas mediterrâneas, arbustivas e de carrasco, né, que também é uma floresta, né? Caatinga é uma floresta também, não é uma savana. Essas ecorregiões as ecorregiões depois são subconjunto dos biomas. Isso é um conceito bem importante, né? Porque subdivide cada bioma em conjuntos mais particulares. E a Mata Atlântica, por exemplo, ela foi subdividida, né, nessas ecorregiões. A gente tem aqui as ecorregiões da Mata Atlântica. Então, o que a gente entende como bioma na Mata Atlântica são, na verdade, um conjunto de sub-regiões, né? Quando a gente vai no sul, a gente tem as matas de araucária, né? Que são as matas de altitude aqui em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente tem as matas da costa da Bahia, né? Que é uma mata bem úmida, com regime de chuvas relativamente bem distribuído ao longo do ano. A gente tem os brejos de altitudes, que é um subconjunto que foi diferenciado, que são todas essas conjuntos de Mata Atlântica que ficam em regiões de altitude, tanto aqui na Serra da Borborema, na Paraíba, Pernambuco e Alagoas, na Chapada do Araripe, aqui entre Ceará e Pernambuco, né, na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, e nos brejos de altitude do Ceará. A gente tem um subconjunto da Chapada da Diamantina, as matas atlânticas do interior, que não são as matas atlânticas não costeiras, né, que a gente encontra principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica do Norte, que também é chamado de Centro de Endemismo Pernambuco, que é essa Mata Atlântica aqui que fica ao norte do Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco passa por aqui, e essa é a nossa região. Essa Mata Atlântica é uma Mata Atlântica muito interessante, porque ela tem características bem diferentes das outras regiões, né? A geomorfologia é muito diferente, né? Uma Mata Atlântica de tabuleiro, ou seja, ao contrário da Mata Atlântica do Sudeste, aqui da Serra do Mar, que é uma Mata Atlântica montana. Essa Mata Atlântica é uma Mata Atlântica de altitudes baixas e que tem conexões passadas com a Amazônia, né,
nas últimas glaciações teve trocas de fauna e de flora da Amazônia com essa parte aqui, que é essa parte onde a gente vive. Do ponto de vista da organização da classificação, né, vocês conhecem a classificação linneana, né? A classificação linneana foi criada por Linneu em 1758 e é utilizada como ponto de partida para a validação dos diferentes nomes científicos que são utilizados, né? O Linneu, ele estabelece uma organização categórica, né, onde classe é a categoria mais ampla e espécie a categoria mais restrita, e entre essas duas categorias a gente tem categorias intermediárias, ordem, família, gênero. Então essa é a classificação da espécie humana, né? Então os humanos são mamíferos, pertencem à classe Mammalia, são primatas, pertencem à ordem Primates, eles pertencem à família dos hominídeos, ao gênero Homo, e o nome da nossa espécie é Homo sapiens, como vocês bem sabem. Quando Charles Darwin propõe a origem das espécies, essa classificação linneana, que são caixinhas dentro de caixinhas, ela se torna uma classificação evolutiva, né, que é representada não mais nessa forma de categorias, mas na forma de uma árvore genealógica de espécies ou árvore filogenética, né? Atualmente a gente sabe que a vida toda é representada como uma árvore filogenética porque a gente provavelmente tem um ancestral único, né? Então, muitas evidências sugerem que a gente tem um ancestral comum mais recente, né? Talvez a vida tenha aparecido várias vezes, mas todos os seres vivos atualmente no planeta Terra descendem provavelmente de um único ancestral, o Luca, né? Que é chamado Last Universal Common Ancestor, ou ancestral universal comum. E a vida hoje em dia é organizada, né, a gente entende cientificamente, em 3 grandes domínios, né, ou super-reinos, como está escrito aqui, né, os eucariontes, as arqueias e as bactérias, né? Então, a gente representa a vida na Terra na forma de uma árvore filogenética, principalmente porque ela tem uma origem única, que é o tronco, né, que é esse ancestral comum, e depois uma série de ramificações, que são esses organismos, né, que são todos diferentes e que não se reproduzem mais entre si. Por isso que é uma diversificação, né, e não é uma rede, mas se vocês lerem o artigo que eu coloquei na plataforma, hoje em dia a gente tem uma visão um pouquinho mais complexa sobre esse esquema aqui. Então, do ponto de vista da nomenclatura linneana, a gente continua utilizando a nomenclatura linneana, né, que é composta, então, da primeira parte, que é o gênero Homo, né, e de sapiens, que é o epíteto específico que qualifica o gênero homem. Então, esse nome da espécie vai sempre ser destacado no texto em itálico, porque ele é um nome em latim. Do ponto de vista da organização filogenética, né, se vocês nunca viram uma árvore filogenética ela é composta de uma raiz da árvore. Essa raiz ela indica orientação temporal. Ela indica que a gente vai ler a árvore, aqui nesse caso da esquerda para a direita, ou seja, do passado, que é a origem, até o presente. Aqui os terminais eles estão todos alinhados, e isso daí indica que todas essas espécies são viventes e que isso daqui é o presente. Dentro dessa árvore, então, a gente tem numa ponta a raiz, na outra ponta os terminais, que são os organismos viventes atuais, e depois a gente tem os nós. Os nós são a ligação que indica a relação de parentesco entre 2 terminais, entre 2 táxons, né, que são 2 gêneros, o gênero Pan, que é o gênero dos chimpanzés, e o gênero Homo, que é o gênero dos homens, né? Então, esse nó indica uma relação de parentesco, ele indica um ancestral, né, hipotético. Na verdade, isso não representa um fóssil, isso representa um ancestral hipotético, mas por razões que a gente vai ver mais à frente nesse curso. Então, a gente tem vários nós nessa árvore, e a gente tem esse nó daqui, ele indica 2 espécies irmãs. Então, Homo e Pan são espécies irmãs, porque elas têm um ancestral em comum mais recente.
Ou seja, se a gente olha na árvore, Pan e Homo tem vários ancestrais. Eles têm um ancestral aqui, um ancestral aqui e um ancestral aqui. Mas o ancestral mais recente é esse daqui, que indica que elas são espécies irmãs. O ancestral mais recente dos gorilas, né, com o gênero Pan e Homo, é esse daqui. Então, gorila é grupo irmão desse grande grupo dos chimpanzés e os pupas. A gente pode orientar a árvore em vários sentidos, mas a gente sempre vai ler a árvore da raiz para os terminais. Então, vocês tiveram um exercício essa semana para tentar desenhar e se familiarizar com essa representação. Então, uma das informações que pode figurar na árvore é o nome dos grupos de hierarquia superior como família ou classe. Então, aqui eu disse que é uma árvore filogenética dos gêneros de hominídeos. Isso daqui, então, a gente pode colocar o nome aqui de todos esses gêneros de hominídeos aqui nesse nó, que indica hominide. Então, AE em latim se pronuncia E, hominide. Então, hominide é o nome que é aplicado a esse nó e, portanto, a todos os descendentes desse nó. Então, é uma forma da gente unir a classificação lineana, hierárquica, né, de categorias superiores à classificação filogenética. Existe outra representação aqui, que é a representação informática de uma árvore. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso daqui vocês podem olhar por vocês mesmos. Ok? Quantas espécies existem nessa árvore na vida? Isso daí é super importante, né? Então, se vocês forem no Catalogue of Life, a gente tem desde 1758, né, a descrição de agora já são 2.200.000 espécies. Isso corresponde a uma taxa de descrição média de 8.223 espécies por ano. E a gente estima, então, que tem 10 vezes a 20 vezes mais espécies do que a gente atualmente conhece. Então, a gente descreveu em torno de 10% da biodiversidade. Hoje em dia, né, a nossa taxa média de descrição de espécies é em torno de 21.400 espécies por ano. Né? Dessas, a maior parte são animais e 2.000 são plantas vasculares. Isso corresponde a 55 novas espécies descritas por ano, por dia, desculpa. Então, por dia, tem 55 novas espécies que são descritas de todos esses organismos que vocês tiveram a oportunidade de explorar, tanto no questionário como nos sites. Não? Então, é uma atividade muito intensa e a gente ainda precisa de bastante gente para conseguir descrever essas espécies num tempo razoável. Qual é a definição, vamos dizer, legal da diversidade biológica? Ou seja, qual é a definição que é utilizada pelos governos, né, pelos órgãos reguladores? Essa definição foi pactuada na reunião sobre a diversidade biológica, que foi conhecida como Rio 92. Né? Em 1993, a Convenção da Diversidade Biológica estipula no seu artigo 2, né, que a diversidade biológica é definida como a variabilidade entre organismos vivos de todas as origens, incluindo, entre outras coisas, terrestres, marinhos e de outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Isso inclui a diversidade dentro das espécies e entre as espécies e dos ecossistemas. Né, os termos destacados em amarelo aqui têm especial importância para vocês entenderem a estrutura da biodiversidade. Né? Então, a variabilidade entre os organismos, os ecossistemas e a diversidade dentro das espécies e entre as espécies. Então, aqui vocês notam que tem vários limites que são colocados, né? O limite de ecossistema, o limite de organismo e o limite de espécie. Se a gente olha para a diversidade biológica, ela é um conceito complexo e hierárquico, assim como Linneu colocou na sua classificação. Né? Esses sistemas hierárquicos, eles estão relacionados da seguinte forma, né? O conceito mais amplo que a gente tem dentro da definição da diversidade biológica é o conceito de ecossistema. Dentro dos ecossistemas, a gente tem comunidades, né, que são conjuntos de organismos. Então, a gente pode falar, por exemplo, da comunidade de vertebrados de um ecossistema, da comunidade de plantas vasculares de um ecossistema, da comunidade da microbiota desse ecossistema, ou seja, dos micro-organismos que compõem essa comunidade.
Abaixo de comunidade, a gente tem o nível de espécie. Então, cada comunidade é formada por um conjunto de espécies. Então, as espécies podem ser, por exemplo, o carcará, pode ser os homo sapiens, podem ser as raposas, né, pode ser o pau-brasil. E cada espécie é composta de populações. Então, as populações, ao contrário das espécies, né, as espécies têm, a gente vai ver a definição, as várias definições de espécies. As espécies não se reproduzem entre si, não trocam material genético, e por isso que a árvore da vida são esses ramos, né, que divergem, né, que se separam e não que se unem. Ao contrário das espécies, as populações trocam material genético, né? Então isso é o que define as populações. Elas têm um certo grau de isolamento, mas elas trocam indivíduos, que a gente chama de migrantes, e quando esses indivíduos são trocados, a gente tem também reprodução, o que faz a troca genética entre populações. Dentro de cada população a gente tem indivíduos, né, que são definidos, né, como os organismos, e dentro dos indivíduos a gente tem genomas, né, que é a soma do material genético que está no núcleo das células que compõem o organismo, e dentro desses genomas a gente tem alelos, né, que são variações de diferentes genes em espécies diploides, né, de genes que são herdados de um pai e de uma mãe que compõem essa diversidade genética. Então, esse curso, o nosso curso de ciências biológicas, né, ele é definido como ele objetiva formar um generalista crítico e ético e cidadão com espírito de solidariedade, detentor de uma adequada fundamentação teórica, incluindo o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vive. Então, na definição do biólogo, né, que é dada pelo curso de Ciências Biológicas, pelo nosso plano político pedagógico do curso, Fundamentos de Sistemática Biogeografia está no cerne dessa definição. Então, aqui nessa disciplina a gente vai dar para vocês as ferramentas para que vocês possam progredir nesse curso, né, avaliar a diversidade da vida da Terra, conhecer, né, tanto os diferentes grupos taxonômicos, as suas diferentes relações ecológicas, né, o seu funcionamento celular e molecular, né, através desse quadro geral de fundamentos de sistemática e biogeografia. Joia? Então, realizem os exercícios, né, para quem ainda não olhou o questionário e a atividade de fórum. Essas atividades são feitas para que vocês possam, né, se familiarizar com a plataforma Moodle, para que vocês possam acessar alguns recursos que são recursos divertidos para vocês explorarem a diversidade com um olhar mais técnico, né? Então, é importante que vocês comecem a ter um olhar muito mais profissional sobre a diversidade biológica do que vocês tinham até agora. Tá joia? Alguma pergunta? Perguntas? Comentários? Se não tiver mais nenhum comentário, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Pedro, tá, pode encerrar a gravação.